Olá, amigos. Boa noite, Sônia. Boa noite. Bom estarmos aqui mais um domingo à noite, juntos, em torno do Evangelho de Jesus, nosso Evangelho no lar. Podem ir colocando próximo de vocês a água para ir sendo fluidificada durante o Evangelho, o estudo do Evangelho. No momento que Jesus nos disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, nossa prece de gratidão por estarmos juntos mais uma vez em torno do Evangelho de Jesus, pela oportunidade do estudo, por tudo que nós temos recebido nessa vida, por todas as dificuldades que já superamos, outras que vamos superar, pedindo que os nossos guias e mentores nos ajudem a compreender para o nosso dia a dia o Evangelho de Jesus, pedindo que a proteção, o amparo de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe, e dos mentores da nossa casa, o querido Francisco de Assis e Frei Fabiano de Cristo. Sempre começamos com a leitura do Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, Adivaldo Franco. Hoje abrimos aqui na lição 113. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí, espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Fé e esperança é o conselho de hoje, de Joana de Ângeles. Esse espírito que teve tantas as vidas que a gente conhece dela, vidas de serviço, de amor ao próximo, nenhuma vida das que ela teve, que a gente tem conhecimento, nenhuma dessas vidas foi fácil. Mas ela confiou, ela nunca perdeu a esperança. A primeira encarnação que a gente sabe dela, como Joana de Cusa, martirizada numa fogueira, não perdeu a esperança em nenhum momento. E tantas outras vidas, tanto exemplo. Então ela fala com conhecimento de causa. Haja o que houver, permanece confiando. E isso ela viveu no seu primeiro desencarne que nós temos conhecimento, numa fogueira, não perdeu a esperança. E o filho junto dela, sendo sacrificado também, e ainda assim ela não perdeu a esperança. E viveu, e vive até hoje no mundo espiritual, porque a lei de Deus é de amor. Então vamos passar para o nosso Evangelho. Nós vamos falar do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos no item 6, que fala, não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1 Epístola 4.1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos,
O Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, e é dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam em nome de veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O mundo daqueles que em diversas épocas, mas principalmente esses últimos tempos, se apresentaram como um dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, Mãe de Cristo, ou até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, assim, o que João quis dizer nessa epístola é que nós vamos ter sempre muitas manifestações, mas a gente tem que estar sempre atento para saber se realmente é uma manifestação de um espírito realmente de Deus, como ele chama aqui, espírito de Deus, né? Ou não, porque existem realmente os espíritos que a gente chama aqui de zombeteiros, que só vêm para fazer algazarra. Às vezes nem é para fazer o mal, mas para tumultuar, né? E então a gente precisa também estar atento a pessoas que fingem também. Que tem muito, né? Nesse nosso meio espírita, a gente sabe que existe muita gente que se aproveita da situação das pessoas que procuram e sabem que são pessoas que estão numa fase de necessidade, que estão numa fase difícil, então estão mais vulneráveis, e aí eles conseguem colocar coisas na cabeça dessa pessoa, conseguem que essas pessoas às vezes façam coisas que nem poderiam e pedem dinheiro, e a pessoa acaba se endividando, né, fazendo coisas que não era para ter feito, mas acreditando que as coisas vão melhorar, que aquele espírito é um espírito de luz, que a vida vai mudar, que a vida vai melhorar, mas não é assim que a vida vai mudar. A vida não muda num piscar de olhos, num estalar de dedo. A vida
muda de acordo com os nossos atos. Nós precisamos estar atento aos nossos atos. Se a gente também, claro que o Espírito vai ajudar a gente, mas a gente tem que acreditar em nós mesmos, que nossa resposta está dentro de nós, intuída pelos Espíritos, mas a gente encontra todas as respostas dentro da gente. A gente não precisa ir para um centro espírita para perguntar o que a gente tem que fazer, o que eu faço disso, eu aceito esse trabalho, o que eu faço com meu filho. Não, você que tem que saber, essa resposta é dentro de você, você tem que analisar o que é bom para você, o que não é, dentro de cada situação, tudo, a consequência de cada coisa que você decidir que vai ter, né? Para então você tomar a decisão. Não é no centro espírita que você vai lá para pedir, para te dizer o que você tem que fazer. A gente tem que ter muita consciência que o que a gente tem que fazer é o nosso livre-arbítrio. A gente é que tem que decidir, não é a outra pessoa. E isso aí, né? A gente vê muito isso. Isso aí nos fala de algumas coisas. Primeiro, quando a gente deposita em alguém, um outro alguém, a solução da nossa vida, o que eu estou dizendo para mim, de mim? Que eu sou incapaz, que eu sou impotente. Eu delego a terceiros uma coisa que é só minha. Daí a importância do conhecer-se a si mesmo. E a gente vê muito, né, Sônia? As pessoas vão realmente na casa espírita passar na maca, passar nisso, naquilo outro, não que não seja necessário, é ótimo, desde que necessário. Agora, não vá esperando um milagre, que o outro faça aquilo que é minha parte fazer. E aí a gente observa também que esses espíritos embusteiros, e como foi, esses espíritos zombeteiros, eles se alimentam dessa nossa credulidade. Quanto mais crédito eu der a eles e menos a mim, mais eles vão se fazer. Então, aqui Joana de Anjos nos diz, né? Nunca perca as esperanças, haja o que houver, permanece confiando. Confiar na espiritualidade, óbvio, mas confiar que essa espiritualidade também nos dá força e tudo aquilo que a gente precisa para viver. Se eu delego tudo a terceiros, tem os espíritos zombeteiros, embusteiros, tem gente para tudo nesse mundo. Lembra, estamos num mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, logo no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, cabe a nós também a responsabilidade. Depois a gente vai culpar o espírito, porque eu fui naquele centro e aquele centro não sei o quê, porque o espírito me diz. O espírito pode dizer o que ele quiser, mas você vai fazer ou não se você quiser. Se Deus me deu o livre-arbítrio, eu sou responsável pelos meus pensamentos, palavras, obras, por tudo, pela minha negligência, por tudo. Eu sou responsável pela minha vida. E não vamos delegar a terceiros. E como diz aqui, né, o Evangelho, o Espiritismo não faz milagre. As manifestações foram fenômenos necessários para chamar a atenção da existência do mundo espiritual, né? Por isso é muito importante a gente estar atento ao lugar que a gente frequenta, né? Porque além da energia que a gente vai encontrar no lugar, a gente pode encontrar esses espíritos com mais facilidade do que numa outra casa, onde não é que ninguém seja melhor que ninguém, onde as leis morais são mais cobradas, onde as pessoas têm uma coisa assim, uma linha de trabalho, porque se cada um faz o que quer, cada um disser o que quer. Não, eu acho que em todo lugar existe uma hierarquia, tem que ter uma ordem. Então, ter atenção aonde a gente frequenta. Aos frutos desse lugar. Pois é, porque a árvore que produz bons frutos, né? Eu vou plantar banana, não vou conseguir colher caju. Então, eu preciso saber onde eu quero ir, o que eu quero para a minha vida. Aonde eu mais me adapto, não é nem lugar, nem A, nem B. A casa espírita tem que ser um lugar acolhedor, um lugar que não é que você vai resolver todos os seus problemas, né, Miriam? Não Mas é um lugar onde você vai refletir sobre a sua vida, eu acho. Onde você vai ter, né, esse momento de você com você mesmo, com a ajuda de uma prece, com a ajuda daquela energia da casa, né? Da casa. Né, o conjunto de todos ali orando numa mesma coisa. E você, então, se sente pronto para procurar suas respostas. Então, a gente não pode jogar para a casa espírita, para a pessoa que vai atender no centro espírita, que todos os meus problemas, vou sair de lá com tudo resolvido. Não é. Não é assim em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum que faça milagres, como estava dizendo aqui já no Evangelho.
que a gente precisa sempre saber que tudo depende das nossas decisões, né? Tudo que vai acontecer pra gente na nossa vida depende de nós. É o livre-arbítrio que a gente tem. Toda a nossa colheita depende da nossa semeadura. Então, vamos procurar semear o bem para colher também o bem. Vamos procurar nos melhorar a cada dia para a gente também ter a sintonia com espíritos melhores, né? Porque quanto mais elevado nós somos, quanto mais estudarmos, quanto mais estivermos conectados com o mundo espiritual, para progredir, nós vamos melhorar e nós vamos ficar sintonizados com espíritos cada vez melhores, né? Porque eu não consigo, num nível baixo, me sintonizar com um espírito melhor. Eu vou sintonizar com os que estão mais ou menos no meu nível. Claro que eu tenho meus protetores que estão lá num nível muito grande, que estão sempre nos protegendo, senão seria um desastre, né? Se a gente só se conectasse com os nossos, do nosso. Mas a gente tem os nossos espíritos afins, que são aqueles que gostam da gente, que sintonizam com a gente, que pensam como a gente, que estão sempre próximos de nós, prontos a nos ajudar. Então a gente tem que ficar muito atento sempre, pedindo a Deus que sempre, isso mesmo, vigiando, orando, para que a gente possa estar sempre evoluindo. Né, Miriam? Isso Mais aí. alguma coisa, Miriam? Não, só mesmo, né? Somente nos acontece o que será de melhor para nós. Não sou eu que estou dizendo. E a gente precisa ter essa certeza de que tudo passa, de que dias melhores virão, mesmo que eu esteja passando por uma coisa difícil. Quantas coisas nós já passamos e superamos. Então a gente tem que ter a mesma certeza de como a gente superou, né? Aquilo vai superar isso também. Com essa fé, com oração, com determinação. A palavra determinação na vida é muito importante, muito importante. Né? Determinação faz a gente subir degraus, pular obstáculos e chegar onde a gente quiser. Resiliência, né? Pois é, resiliência. Então, nós vamos encerrando aqui, né, nosso evangelho, agradecidos por essa oportunidade, agradecidos a vocês também que estão nos ouvindo, né? Isso. E vamos fazer a nossa prece final, pedindo aos espíritos dessa casa, Francisco de Assis, Frei Fabiano, para nos orientar sempre nas nossas decisões, para nos amparar, para nos cuidar no nosso dia a dia, para que a gente seja mais amável com o nosso próximo, que a gente, nessa semana especialmente, esteja atento às nossas palavras, às pessoas que estão ao nosso lado. Vamos ser mais flexíveis, vamos ser mais tolerantes, vamos pedir que os espíritos estejam sempre, esses espíritos protetores, espíritos de luz, estejam sempre conosco todos os nossos dias e que a gente possa mostrar o que a gente é, uma semente do bem, que a gente possa estar melhor a cada dia, porque cada um de nós representa toda a nossa humanidade, todo o nosso tempo agora aqui na Terra. Então, agradecidos que somos, pedimos licença para encerrar a nossa tarde, a nossa noite do Evangelho, pedindo a Deus que esteja conosco, com nossos familiares, com todos que estão ao nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo por toda essa semana. Graças a Deus. Paz e bem. A gente às vezes esquece. Então, uma boa semana a todos. Fiquem todos com a paz. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.